Continuando aqui, direto da audiência pública Emanuel Urbano, estamos aqui com o Dr. Brana, né, um grande conhecedor, parceiro nosso. Obrigado, doutor. Se prontificou de ir em nossa feira Tarauacá Rural Show, lá onde vamos ter palestra, debate sobre questão agrária, fundiária, lei do poceiro. Então, assim, vamos levar conhecimento aos nossos produtores para que eles possam saber exigir seus direitos. Mas, doutor, nessa audiência, aqui nós estamos aqui com os sindicatos rurais de Cruzeiro, Feijó, Tarauacá, Sena, do município de Emanuel Urbano, com essa audiência pública. E uma coisa nos preocupa, a todos os presidentes de sindicato, inclusive, como que a gente vai lidar com essas propriedades que estão virando reserva muito fácil, porque o crédito de carbono, no nosso modo de ver, é uma reserva. Então, qual que é a forma, se tem um protocolo, se tem uma regra para desafetar os produtores que lá estão, porque lá em Tarauacá tem uns exemplos de opressão a esses produtores que estão lá há 5, 10, 20, 30 anos. Então, se na lei já tem isso, ou se nós iremos formatar algo para poder proteger esses produtores, tendo em vista que o crédito de carbono praticamente não deixa nada para o município, nem o Estado, nem deixa imposto, nem gera emprego. Primeiro eu quero agradecer o convite, Zé Filho, das duas entidades aqui do sindicato e da Associação de Produtores. Essa questão da negociação do carbono da floresta amazônica, isso é um direito do proprietário. No entanto, aquele poceiro que tem mais de ano, ele já tem direito à posse. Ele não pode ser desconsiderado, a não ser que tenha uma ação judicial que o tire de lá. Então, o proprietário, antes de negociar esse instrumento que é oriundo da floresta, que é essa questão do carbono, ele tem que tratar com cada poceiro, tanto em pecúnio como na garantia da posse ali eterna, permanente, daquele poceiro que tem mais de ano. Quanto àqueles que têm mais de 10 anos de cultivo ou de morada, aí o tratamento é excepcional, porque esse já tem direito à propriedade. Você não pode, a lei é clara, o artigo 1238 do Código Civil diz que aquele poceiro que reside há 10 anos ou que cultiva a posse, ele não é poceiro, ele é proprietário. Então, o proprietário do guarda-chuva, ele tem por obrigação fazer o acordo com o poceiro que tem esse tempo de posse para que não pare nenhum conflito. E aí ele pode fazer o negócio dele. Mas a questão das posses, elas são sagradas, é de lei. Doutor, nos tire uma dúvida. Caso esse proprietário, porque para o senhor ver o que é como que as coisas mudam. A terra de primeiro INCRA cobrava a exploração da terra, o uso da terra para você permanecer. O tempo passou, criou-se esse crédito de carbono. Primeiro o Estado aderindo. Hoje está o dono de terra, que na nossa realidade a maioria moram fora. E esse crédito de carbono, ele não deixa de emprego pelo uso da terra, localmente no município. E nós temos uma vocação natural de produção, mesmo na monocultura, mesmo sem ser tecnificado, que é uma omissão do Estado, não ter extensão, não ter apoio à produção. Mas assim, cada vez que isso acontece, e lá tem acontecido, que os donos dessas áreas que moram fora estão utilizando de tirar esse produtor de lá, há alguma medida jurídica legal para que se dê uma pausa, uma ação jurídica, para que esse produtor, esse dono desse seringal, respeite aquele volume de produtores que lá se encontram e fazer algo através das entidades de representação de classe, como são os sindicatos ou os próprios moradores, mas que faça algo que reconheça primeiro o direito deles, para que depois eles possam estar utilizando desse crédito de carbono, que de qualquer maneira eles são os proprietários da terra. O crédito de carbono tem duas questões. Por um lado, o lado bom é que ele concentra a floresta em pé. Do outro lado, ele concentra a renda do dono do seringal. Não gera emprego nenhum aqui para a região. Portanto, esse é mais um vetor de respeito absoluto das posses. Porque quem tem mais de ano,
é posseiro. E aí o dono do seringal tem por obrigação a respeitar aquela posse, fazer uma compensação ou respeitar a posse. Por outro lado, quem tem direito, aqueles que têm 10 anos de cultivo ou de morada, quem tem direito ao crédito de carbono é esse que está nessa condição de tempo dentro daquele seringal, porque ele tem direito de propriedade. Quando você tem um seringal de 10 mil hectares, pegando um exemplo, e lá tem 2 poceiros de mais de 10 anos, que tem cada um 500 hectares, o que a lei estabelece é que o dono da propriedade, o dono da matrícula de 10 mil, ele faça negócio com 9 mil, porque 1.000 é direito de propriedade daqueles que têm mais de 10 anos. Muito bom. Doutor, o senhor vai seguir viagem a Tarauacá, boa viagem. Obrigado pela parceria firmada com nossas entidades. É uma satisfação estar aqui aprendendo e conversando com o senhor. E muito em breve teremos uma audiência pública em Tarauacá, na Câmara de Vereador, que o senhor já gentilmente confirmou presença, e a nossa luta é essa, é justamente respeitar o direito, porque nós moramos no município, nós sabemos a realidade que está lá, e assim, o dono da terra fora gera riqueza para ele, legaliza uma indústria que polui lá fora, a floresta em pé, mas o produtor, se ele não tiver renda, como que ele vai sobreviver? Nós vamos para o terceiro ciclo do êxodo rural? É por isso que eu estou falando, que aquele que tem a posse com animus domini, que é aquela posse que você tem como sua, ele é que tem direito de ganhar esse crédito de carbono da posse dele. E aquelas que têm menos de 10 anos, ele tem que respeitar e manter o cidadão na posse. Com a sua atividade de subsistência. Ele não pode tirar ele de lá. Muito esclarecedor, obrigado, doutor, boa viagem, até a próxima.